Eu sei que pode parecer uma afronta o tema desse vídeo, né? O título, né? Por que você escolhe o sofrimento? Quem é que, em sã consciência, escolhe o sofrimento? Se você está sofrendo, é evidente que você não escolheu isso. Você pode estar pensando, né? Como que eu posso escolher estar passando pelo que eu estou passando? Ninguém faz isso em sã consciência. Bem, o tema de hoje, o vídeo de hoje, eu vou te ajudar a compreender por que que sim, nós escolhemos o sofrimento, e se você compreender isso, você vai ter a opção ou a liberdade de escolher não mais o sofrimento, mas o desfrute, você inverter, ao invés de você escolher o sofrimento, você escolher o desfrute. O meu nome é Vitor Sevioli, esse é o canal Liberte-se e Desfrute. O nosso trabalho aqui é totalmente voltado para que você se liberte desse sofrimento psicológico, que é o sofrimento criado pela mente humana, para que somente então, após você se libertar desse sofrimento, é que você terá a oportunidade de desfrutar da vida, mesmo lidando com dificuldades. Então, se esse tipo de conteúdo é interessante para você, considere se inscrever aqui no canal. Bem, é importante que você compreenda, o primeiro passo para que a gente compreenda por que que nós escolhemos o sofrimento, e você, se você acompanhar o raciocínio, ao final desse vídeo, você vai conseguir compreender por que que tanto você quanto eu, nós escolhemos sim sofrer. Por que que o sofrimento, ele não é uma casualidade, mas sim uma escolha. O primeiro passo é nós entendermos a origem do sofrimento. Por que que o sofrimento existe? Qual que é a verdadeira origem do sofrimento psicológico? Lembrando que quando estamos falando de sofrimento, nós não estamos falando de sofrimento físico, nós estamos falando de sofrimento psicológico, que é o sofrimento causado pela mente, que é toda a ordem de estresse, de frustração, de ansiedade, preocupações, ressentimento, amargura, inveja, ciúmes, apego às situações do passado. Então, todas essas coisas aqui mencionadas são ramificações de uma única coisa, que é o sofrimento criado pela mente humana. Então nós vamos compreender primeiramente a origem desse sofrimento. Quando nós nascemos, quando nós ainda éramos bebê, nós vivíamos o mais próximo possível da nossa verdadeira essência. E um bebê, quando ele está agasalhado, quando ele está sem dor e quando ele está alimentado, ele vive o mais próximo possível da sua essência e ele está ali refletindo essa essência. Como que ele reflete isso? Através de espontaneidade pura. Então, um bebê, um bebê que ele está nessas condições mencionadas, alimentado, agasalhado e sem dor, ele, em hipótese alguma, ele está lidando com algum tipo de sofrimento psicológico. Ele está vivendo o mais pleno possível da verdadeira essência humana, daquilo que nos é possível nessa condição de seres humanos imperfeitos na qual nós vivemos. Então, um bebê, ele não está com inveja de ninguém, ele não está ressentido com ninguém, ele não está pensando em qualquer conquista que ele vai ter, ou seja, ele não está desejando nada, ele não tem nenhuma expectativa em relação ao futuro, ele não tem nenhuma frustração em relação à sua própria realidade, ele não tem nenhum tipo de ressentimento em relação ao seu passado, ele não está apegado a alguma situação de trauma passado, ele não tem inveja de ninguém, ele não tem mágoa de ninguém, ele não precisa perdoar ninguém, porque ele não está ressentido com ninguém. Ele não sente que ele precisa melhorar para obter coisas na vida, porque ele se sente completo. Então essa é a realidade de um bebê que está fisicamente num estado funcional. Ele não tem dores psicológicas, ele não tem sofrimento psicológico. Só que à medida que um bebê ele vai avançando em idade, ele vai tendo experiências com a vida e ele vai começando a incorporar, a partir dessas experiências, rótulos ou conceitos sobre quem ele é. Então, logo, ele aprende o seu nome, ele aprende que ele é um ser humano, que ele tem pai, que ele tem mãe, se assim for o caso, ou que ele tem cuidadores. Ele logo começa a entender algumas coisas sobre as suas características físicas,
Ele começa a ter experiência com os irmãos, experiências dentro da casa com os pais, depois ele é introduzido no ambiente escolar, começa a ter experiências dentro da escola, na igreja, na vizinhança. Então, esse bebê, ele começa a ter várias experiências na vida, e a partir dessas experiências ele começa a incorporar rótulos ou conceitos sobre si mesmo. Então, logo, ele pode pensar que ele é bonito, ou que ele é feio, que ele é inteligente, que ele é organizado ou desorganizado, disciplinado, bagunceiro, cabeçudo, magro, gordo. Então, todos esses rótulos que nós, como seres humanos, hoje adultos, temos sobre nós mesmos, nós fomos adquirindo a partir das experiências que nós tivemos, principalmente ali na primeira infância, do 0 aos 7 anos de idade. E esses conceitos, eles vão formando o que a psicologia chama de ego, ou o que as filosofias orientais chamam de eu conceitual. Então, nós vamos formando, enquanto ali ainda crianças, esse ego, ou esse eu conceitual, que é todo o conjunto de conceitos que nós temos sobre nós mesmos. Só que parte desses conceitos, muitos desses conceitos são conceitos positivos, de que nós somos talvez inteligentes, que somos bonitos, ou que somos bons filhos, competentes, educados e assim por diante. Mas muitos desses conceitos são conceitos negativos, talvez de que somos indisciplinados, bagunceiros, que não somos organizados e assim por diante. Mas numa camada um pouco mais profunda, nós temos outros conceitos que nós vamos adquirindo que vai dando plano de fundo ao sofrimento. Quais são esses conceitos? De que nós não somos capazes, de que nós não somos amados, de que não somos suficientes. E quando que isso acontece? Quando nós temos experiências negativas na vida, que vai nos dando essa ideia de que nós não somos suficiente para as outras pessoas. Por exemplo, se você presenciou a separação dos seus pais quando pequeno, e você viu um dos seus pais ir embora de casa, talvez você incorporou na sua identidade, ou no seu eu conceitual, no seu ego, a ideia de que você não era amado, porque se você fosse amado, o seu pai ou sua mãe não tinha ido embora de casa. Talvez você presenciou a morte de uma pessoa que você amava muito, e você encarou também isso como uma forma de rejeição, porque se aquela pessoa te amasse mesmo, ela não teria morrido. Uma criança, ela não compreende que uma morte de um adulto não é uma escolha consciente, mas sim uma circunstância da vida. Então talvez se você teve um trauma escolar, talvez porque você foi ridicularizado na escola, porque você tirou uma nota baixa, uma nota em vermelho de uma matéria que você não ia tão bem, você talvez começou a se sentir incapaz. Por mais que você tivesse habilidades em outras áreas, mas por conta daquela nota vermelha, você começou a sentir que você não era inteligente, que você não era capaz. Então, todos os eventos que teve maior carga emocional negativa na sua vida, provavelmente incorporou em você esses conceitos de rejeição, de não suficiência, de incapacidade. E isso foi sendo incorporado no seu ego, no seu eu mais profundo, não no eu mais profundo, mas nesse eu conceitual que todos nós seres humanos a gente vai criando à medida que a gente vai tendo experiências. Então, à medida que nós vamos tendo essas experiências, na qual é chamada de experiências negativas, a gente vai incorporando tudo a esse eu conceitual, e nós vamos nos afastando da nossa verdadeira essência, aquela verdadeira essência que existia enquanto éramos bebê. Aquela essência, aquele eu mais profundo, onde nós não vivíamos a partir desses rótulos ou desses conceitos que nós vamos adquirindo à medida que a gente vai tendo experiência. Enquanto vivíamos da nossa verdadeira essência, do eu mais profundo, estávamos vivendo nos estados naturais do ser, que ali se manifestava a alegria, a espontaneidade, a leveza.
Agora, quando nós passamos a viver desse eu conceitual, quando nós vamos criando todo esse conjunto de rótulos, de adjetivos, de características, de conceitos que nós acreditamos sobre nós mesmos, é como se a gente rompesse com a nossa verdadeira essência e ao invés de vivermos da nossa verdadeira essência, nós passamos a viver desse eu conceitual, desse conjunto de rótulos. E que nesse conjunto de rótulos ele foi adquirido e construído e desenvolvido a partir de muitas experiências negativas e muitas vezes traumáticas. E muitas dessas experiências nos geraram muito sofrimento. Então, uma das características desse eu conceitual, desse conjunto de conceitos que nós temos sobre nós mesmos, é que nós somos sofredores. Por quê? Porque tivemos muitas características, muitas experiências negativas no passado, que nos gerou muito sofrimento, traumas domésticos, traumas na escola, um acidente, muitas coisas que foram nos geradas, que gerou muito sofrimento naquela ocasião vivida, e nós colocamos ou inserimos na nossa identidade essa característica de que somos sofredores. Então isso passa a fazer parte da nossa identidade, porque nós passamos a viver desse eu conceitual. E como que nos esquecemos de quem somos mais profundamente, que é o ser, ou esse eu mais profundo, o verdadeiro eu que existe em cada ser humano. Então, como nós passamos a viver desse eu conceitual, nós precisamos, no decorrer da nossa vida, validar essa identidade. Então, toda vez que acontecem situações na nossa vida de dificuldade, situações de desafio, logo nós precisamos sofrer. Por quê? Nós precisamos o tempo todo validar essa identidade de sofredores. Nós criamos identidade no sofrimento. Isso é importantíssimo que você compreenda. Porque isso daqui pode virar uma chave gigantesca na sua cabeça. Se você compreender que você criou identidade, assim como eu, assim como praticamente todos os seres humanos, nós criamos identidade no sofrimento e nós precisamos ficar criando situações de sofrimento para validar essa identidade, isso te dá uma abertura de consciência ou uma expansão de consciência muito grande de que você não precisa ficar vivendo ou revivendo o sofrimento a partir das experiências externas para validar a sua identidade. E nós fazemos isso de maneira inconsciente. É importante que você compreenda isso. Ninguém escolhe sofrer, ninguém opta pelo sofrimento de maneira consciente. Ninguém acorda um belo dia e fala, hoje eu terei atitudes para me fazer sofrer. Não é assim que funciona. Isso acontece em modo inconsciente, porque toda essa identidade, esse eu conceitual, essa autoimagem que nós criamos a partir de todas essas experiências da vida, ela fica gravado na nossa identidade, que ela fica rodando no plano inconsciente. Então toda vez que acontece uma situação de desafio na sua vida, uma situação que você precisa lidar, uma situação na qual as pessoas no geral chamam de problemas, ou seja, uma situação desafiadora que você precisa lidar com aquilo, em geral, o que acontece? Qual que seria a questão mais lógica? Você apenas lidar com a situação, você criar uma solução para aquilo ali, mas não é isso que acontece. O que nós fazemos? A situação se apresenta, logo nós começamos a sofrer a partir daquela situação. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos validar essa identidade de sofredores. Nós precisamos o tempo todo validar esse eu conceitual, esse falso eu, essa falsa ideia de quem nós somos, e que tem como plano de fundo, ou como plano base, o sofrimento. Então toda vez que nós lidamos com situações desafiadoras, ao invés de a gente se concentrar em buscar a solução daquilo, a gente não faz isso. Primeiro a gente starta o sofrimento. Acionamos o botão de sofredores. Aí passamos a sofrer
E depois que entramos nesse estado de sofrimento, aí que a gente vai pensar o que fazer com a situação. Note se não é assim. Se você está com dificuldade financeira, o que acontece? Sofrimento. Se você descobre uma doença, sofrimento. Se alguém morre, sofrimento. Se alguém vai embora, sofrimento. Se alguém no trabalho comete uma injustiça contra você, sofrimento. Então nós estamos o tempo todo pegando situações do externo, colocando essas situações como que dentro da gente, produzindo sofrimento, é uma espécie de autotortura, porque nós precisamos validar essa identidade de sofredores, e aí nós entramos nessa maré de sofrimento, e agora, em sofrimento, a gente vai tentar lidar com a situação. Então, veja que é uma situação que, falando em voz alta, da minha parte, você talvez ouvindo aí, parece até ser insano, parece loucura, mas é a realidade, é assim que nós fazemos, é assim que nós agimos. Então, quando você toma consciência de que o sofrimento, ou esse sofrimento psicológico, ele é uma escolha inconsciente que nós fazemos, isso te dá liberdade de toda vez que você lidar com uma situação externa, uma situação de desafio, e você perceber que você já está iniciando um processo de sofrimento a partir daquilo, você já pode romper com esse padrão. Ter consciência de algo, entenda uma coisa, ter consciência de algo te dá a liberdade de romper com padrões inconscientes. E nesse caso aqui, com o padrão de sofrer a partir de situações do externo. Então, daqui para frente, você tem uma chave poderosa na sua mão. Você sabe, a partir desse vídeo aqui, de que o sofrimento, ele faz parte da nossa autoimagem, do nosso ego. Ele faz parte da nossa identidade. Por quê? A partir de experiências negativas do passado, criamos essa identidade de sofredores. Esse é um ponto base. Que você agora tem essa compreensão. Isso significa que, isso te dá liberdade que, a partir do momento que você lida com situações externas, você não precisa ficar validando essa identidade. Você não precisa ficar sofrendo por toda a sua vida para validar essa identidade de sofredor. Você tem a liberdade, a partir dessa tomada de consciência, de que toda vez que você enfrentar dificuldades no externo, você pode lidar com essas dificuldades sem entrar nessa maré de sofrimento. E isso te dá essa liberdade de você perceber, começou a enfrentar uma dificuldade na sua vida, você começou a perceber que iniciou um processo de sofrimento, você já pode romper com esse padrão. Porque agora você tem consciência que esse padrão de sofrimento ele só tem uma finalidade: proteger a sua identidade, ou validar a sua identidade como sofredor. Mas isso é totalmente desnecessário, isso só produz sofrimento. Você pode conscientemente romper com esse processo, com esse padrão inconsciente de sofrimento, e escolher lidar com a situação que você está vivendo sem sofrimento. Porque aquilo que está acontecendo fora de você não necessariamente tem que te ferir, não necessariamente tem que ativar esse sofrimento em você. E é assim que todo ser humano vive. Entenda que todo o nosso trabalho, nosso empenho aqui é para que você aprenda a viver no estado de paz e de serenidade, mesmo tendo que enfrentar dificuldades na vida. Porque as dificuldades na vida, elas são reais, e cada um de nós tem que enfrentar ela. Você tem que enfrentar, eu enfrento, todos nós enfrentamos. E as dificuldades, elas vêm aumentando à medida que o tempo vai passando e que as condições estruturais do mundo vão ficando mais desafiadoras. Mas quando você rompe com esse padrão de sofrimento, quando você se conscientiza de que, em essência, você não precisa sofrer, mas o sofrimento ele parte de nós vivermos desse eu conceitual e de nós não dominarmos a nossa mente. Quando você compreende isso, e quando você compreende que você não precisa ficar validando essa identidade de sofredor,
Você tem a liberdade de lidar com as situações externas, por mais difíceis que elas sejam, no estado de paz, de serenidade. E isso te dá também a liberdade de você tomar melhores decisões e ações. Mas você precisa compreender que a origem do seu sofrimento é que você escolhe sofrer de maneira inconsciente para validar essa identidade de sofredor. Mas você, a partir dessa tomada de consciência, você passa a ter a liberdade de toda vez que você enfrentar uma dificuldade, você perceber que o sofrimento começou a ser criado em você, você interromper com esse processo e você lidar com a situação no estado de paz, de serenidade, de aceitação e de presença, sem sofrimento. A circunstância externa, ela é real, você vai ter que lidar com ela. A dificuldade, ela é real. Mas o sofrimento, a partir da dificuldade, ele é opcional. Então, quanto menor for o teu nível de consciência, e quanto maior for o seu nível de inconsciência, maior será o seu sofrimento. Agora, quanto maior for o seu nível de consciência, isso te dará a maior liberdade de você eliminar o sofrimento e de você lidar com qualquer situação sem precisar entrar nessa espiral de dor psicológica, de prisão psicológica que tem assolado o ser humano. Tanto estresse, ansiedade, preocupações, ressentimento, amargura, inveja, ciúmes, apego às situações do passado. Todas essas coisas aqui mencionadas, se resume a uma única coisa: sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico vem da sua incapacidade, da minha incapacidade de dominarmos a nossa mente. Quando nós assumimos controle sobre a nossa mente, por desenvolvermos o nosso nível de consciência, nós temos a possibilidade de enfrentar qualquer dificuldade no estado de paz, de serenidade e sem sofrimento. O meu nome é Vitor, nós nos vemos no próximo vídeo.